Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor William Costa, estou aqui para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade. Ei pessoal, não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais. Olha só, @centrodemídias_am. Postou uma foto, coloca a nossa hashtag, Projeto Conquistar Seducan. E eu aposto que você está curioso para saber o que nós temos nessa aula. Olha só, nós estamos no episódio de número 5, Simulado. A disciplina é Física. O nome do nosso episódio, Eita, como tá elétrico. Detalhamento, corrente elétrica, resistores elétricos e geradores elétricos. Pessoal, ficou curioso aí? Está preparado para responder todas as questões? Por isso, vem com a gente. Então, pessoal, agora nós vamos para a leitura da nossa primeira questão. Olha só. Questão 1, Enem 2022. Buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico para avaliar o consumo de energia, um estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecidas pelo fabricante, como mostra a figura. Olha, na figura nós temos aí, olha, 115 volts, corrente alternada, né? E 750 watts. Veja que é uma pessoa passando um ferro de passar aí nas roupas, não é? Bom, sabe-se que esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia durante 30 dias. Qual é o valor mais próximo do consumo mensal de energia desse eletrodoméstico em quilowatt-hora? Letra A, 0,87, letra B, 1,73, letra C, 3,45, letra D, 11,3 e letra E, 22,5. Bom, então você vai aí, você vai fazer a questão, nós vamos deixar um tempinho aí para você pensar e daqui a pouco a gente volta. Com certeza você acertou essa questão, mas para desencargo de consciência nós vamos agora resolver essa questão para você. Olha só, vamos reler a questão? Vamos lá. Na primeira questão, diz assim, Enem 2022, buscando conhecer as informações técnicas de um ferro elétrico
para avaliar o consumo de energia elétrica. Olha, nós estamos falando de consumo de energia elétrica. O estudante identifica algumas informações desse eletrodoméstico fornecidas pelo fabricante, como mostra a figura. Olha só, na figura estão as informações que vão ser relevantes para o nosso cálculo. Primeiro, a diferença de potencial, que é 115 volts, né? 115 volts. A segunda informação, a potência, olha, a potência é de 750 watts, tá certo? Continuando a leitura da questão, olha, sabe-se que esse aparelho é utilizado em média 30 minutos por dia. Olha só, o nosso tempo está em minutos, 30 minutos, certo? E olha só, esses 30 minutos são utilizados por 30 dias, tá certo? Então, quantos minutos são utilizados? 30 vezes 30, não é? Que vai dar 900 minutos. Só que veja bem, qual é o valor mais próximo de consumo mensal de energia desse eletrodoméstico? Em quilowatt-hora. Então, esse tempo aqui já não pode ficar em minutos, nós vamos ter que colocá-lo para horas, beleza? Olha só, qual é a alternativa correta? Nossa alternativa correta é a letra D, 11,3 kWh. Mas veja bem, como nós chegamos nesse resultado? Primeiro, os dados da questão, olha. Os dados da questão que nós já retiramos ali, olha, a potência é de 750 watts, né? Nós temos que transformar para quilowatt. Como é que eu transformo? Eu divido por 1000, não é? 750 dividido por 1000 dá 0,75 kW, tá certo? A diferença de potencial é 115 volts e o nosso tempo, olha, é 30 minutos. Só que eu tenho que transformar para hora, 30 minutos. Para hora, eu tenho que dividir por 60, não é? Quando eu divido por 60, eu tenho um resultado de 0,5 horas. Então, veja, já coloquei tudo para calcular em quilowatt-hora. Só um detalhe, é meia hora por dia, mas é durante 30 dias, não é? Então, eu tenho que multiplicar esse meia hora por 30 dias. Vamos lá? Como é que calcula a energia elétrica? Energia elétrica é potência vezes o tempo, não é? A potência é 0,75 e o nosso tempo é 0,5 vezes 30 dias, não é? 0,5 vezes 30, olha, vou cortar os zerinhos, 5 vezes 3 vai dar 15. 0,75 não fiz nada, vou repetir. 0,75 vezes 15 vai dar 11,25 kWh, que eu vou arredondar para 11,3 kWh, que é a nossa resposta. Veja que foi bem simples, não é, responder essa questão? Essa questão é do Enem de 2022, e essa questão tem o seguinte, olha, ela só pedia para você determinar a energia elétrica consumida. Para determinar essa energia elétrica consumida, você já sabe, tem que pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Só que olha o detalhe da questão. Onde é que a questão poderia lhe pegar aí? É você utilizar as unidades de maneira incorreta. Veja que nós tivemos que fazer uma adequação das unidades, né? A potência nós tivemos que colocar para quilowatt e o tempo nós tivemos que colocar para hora, não é isso? Olha só, vem aqui comigo. Como é que eu coloquei a potência para quilowatt? Eu dividi por 1000. E como é que eu coloquei o tempo para hora? Como eu estava em minutos, eu dividi por 60. Nesse caso aí, nós temos essa adequação das unidades para poder calcular a energia elétrica em quilowatt-hora. É uma questão bem simples, não é? Veio no Enem, você é capaz de responder e com certeza você acertou essa questão. Bem legal, né? Pegamos ali potência, multiplicamos pelo tempo, obtivemos o resultado em quilowatt-hora. Veja que teve uma regrinha de arredondamento. No final, nós tivemos o valor de 11,25 kWh. Como é que eu arredondo? 11,25 eu quero deixar só com uma casa decimal. Vou deixar 11,2 ou 11,3? Você olha para o número que vem na sequência. Era o 5, não é? 11,25. Esse 5 faz com que você arredonde para 11,3, tá certo? É assim que é a regra de arredondamento. Se tivesse 11,21, aí seria 11,2. Tem que perceber essas nuances aí da regra de arredondamento. Bom, pessoal, espero que você tenha compreendido aí. Essa foi a nossa primeira questão. E agora eu te convido para a nossa segunda questão. Na segunda questão, olha só, Enem 2022. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Veja aqui, olha, nós temos vazão em litros por minuto
e nós temos a variação de temperatura em graus Celsius. E os níveis morno, quente e superquente, certo? Essa é a tabela. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica, transferida para a água, que apresenta calor específico de 4,2 joule grama por grau Celsius e densidade 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por letra A, 60 amperes, letra B, 30 amperes, letra C, 20 amperes, letra D, 10 amperes e letra E, 5 amperes. Então, olha só, nós temos mais uma questão aí de potência, de energia elétrica e você está apto para responder essa questão. Vou deixar um tempinho aí para você responder. E aí, pessoal, com certeza responderam a questão aí, com certeza acertaram a questão. E agora a gente vai conferir o gabarito, olha só. Vamos ler a questão de novo. Questão de número 2, Enem 2022. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão. Está aqui a tabelinha com as temperaturas e as vazões, né? Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts, já disse a tensão, olha, e que toda a energia é dissipada através da resistência, olha só essa informação importante, que é a chave para responder a questão. Toda a energia é dissipada
através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica, transferida para a água. Isso daqui é a chave para resolver a questão, olha, porque ele está dizendo o seguinte, olha, a energia elétrica aqui está sendo toda dissipada em forma de energia térmica. Qual é a energia térmica? Em forma de calor, tá certo? Está sendo transferida na forma de calor. Então, nós estamos tendo essa transformação de energia aqui, energia elétrica em calor, beleza? Que apresenta o calor específico da água e a densidade da água está aí. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... A nossa resposta é letra B, 30 amperes. Como nós chegamos nessa resposta? Veja só. Primeiro, os dados da questão, a diferença de potencial 220 volts, o calor específico da água 4,2 joules por grama grau Celsius e a densidade 1000 gramas por litro, tá certo? Olha só, a temperatura que nós vamos trabalhar é a maior temperatura. Lá na tabela, a maior temperatura é de 30 graus Celsius. E veja que a vazão que corresponde a 30 graus Celsius, o volume por unidade de tempo, é de 3 litros por minuto, tá certo? A que corresponde a 30 graus Celsius é 3 litros por minuto. Olha só que nós vamos deixar tudo no Sistema Internacional de Unidades. Então, esse 3 litros por minuto, para eu transformar em litros por segundo, eu vou ter que dividir por 60, que vai dar 0,05 litros por segundo, tá certo? Essa vai ser a vazão que nós vamos trabalhar. Veja que a questão estabelece, olha, toda a energia dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água. Está aqui, olha, energia elétrica é igual à quantidade de calor. Energia elétrica, você sabe como calcular? Potência vezes o tempo, não é? E a quantidade de calor, mc ΔT, certo? E aí o que você faz? Olha só, potência nós vamos substituir por U vezes I, tá certo? Já está aqui, olha, no lugar de potência é U vezes I. Densidade é massa sobre o volume, só que na questão aparece a massa, olha, que vai ficar densidade vezes o volume, não é? Então tá aqui, olha, densidade vezes o volume, tá certo? Olha só, esse ΔT aqui de tempo, ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Veja como eu arrumo, ó, U vezes I igual a densidade vezes o ΔT de tempo, eu deixei bem embaixo do volume, ficou volume sobre o tempo. Por quê? Volume sobre o tempo é a nossa vazão, não é? Vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Agora vamos substituir os valores que a gente anotou anteriormente. Ó. Diferença de potencial 220, a corrente é quem eu quero encontrar, densidade é 1000 gramas por litro, não é? Volume sobre o tempo, 0,05, que nós fizemos a transformação, o calor específico da água, 4,2, e a variação de temperatura, a temperatura máxima é 30 graus Celsius. Olha só, vou multiplicar 220 vezes I, eu vou repetir e vou multiplicar todo esse lado. Ó. 1000 vezes 0,05, corto os zerinhos aqui, olha, vai dar 10 vezes 5, que é 50, 50 vezes 30 vezes 4,2, vai dar 6.300. O 220 que está multiplicando vai para o outro lado, dividindo, vai ficar 6.300 dividido por 220. E 6.300 dividido por 220, 28,6 amperes, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa resposta aí, a corrente máxima que esse disjuntor deve ter. Certo, pessoal? 28,6 amperes vai ser a corrente que vai atravessar. Então, nós precisamos de um outro disjuntor aí que tenha uma corrente. Vamos lá no nosso gabarito, só para confirmar. O disjuntor deve ser aquele de 30 amperes. Por quê? Porque a corrente máxima que vai atravessar o disjuntor é de 28,6, como nós encontramos. Então, para aguentar 28,6 amperes, eu preciso de um disjuntor sem disparar, um disjuntor que aguente até 30 amperes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, mas nós temos mais uma questão. Vamos lá para a nossa próxima questão? Na questão de número 3, Enem 2014. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetros. 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. A seção reta de um átomo de cobre é 0,05 nanômetros quadrado.
E a resistividade do cobre é 17 ohms vezes nanômetro. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Está aí a figura do nanofio, não é? Um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de letra A, 170 nano-ohms, letra B, 0,17 ohms, letra C, 1,7 ohms, letra D, 17 ohms e letra E, 170 ohms. Bom, pessoal, aí você vai calcular a resistência elétrica desse fio, não é? Com certeza você já consegue calcular isso sozinho. Por isso, nós vamos deixar um tempinho aí para você fazer todas as contas e daqui a pouco a gente volta. Então, estamos de volta agora para conferir a resposta da nossa terceira questão. Veja que questão de tecnologia, não é? Envolvendo aí o avanço da física e da ciência em relação aos fios e suas resistências, não é? Para diminuir aí, essas pesquisas são interessantes para diminuir aí as perdas de corrente elétrica que atravessam os fios, tá certo? Bom, então vamos ler nossa questão, olha só. Questão de número 3, Enem 2014. Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetros. Olha só, ele tem o comprimento L de 0,5 nanômetros, tá certo? nm. A seção reta de um átomo de cobre é 0,05 nanômetro quadrado. Então, a seção reta é a área de seção transversal desse fio. É 17, aliás, é 0,05, né? 0,05 nanômetros ao quadrado, tá certo? E a resistividade do cobre é 17 ohm vezes nanômetro.
Então, a resistividade Rho é 17 ohms vezes nanômetro. Veja que todas as unidades, olha, já estão todas certinhas, olha. O comprimento está em nanômetro, a área está em nanômetro ao quadrado e a resistividade também tem o nanômetro aparecendo, além do ohms, não é? Então vamos lá. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Está aí a figura do nanofio e diz o seguinte, olha, um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de... Resistência elétrica, ele quer a letra R, tá certo? Quanto é a resistência desse nanofio? Vamos direto para a nossa resposta, olha. Direto para a nossa resposta é 170 ohms, a alternativa é letra E. O nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de 170 ohms. Como nós chegamos nessa resposta? Veja só. Primeiro, os dados da questão nós já retiramos, mas colocamos aqui novamente, olha. O comprimento do fio é 0,5 nanômetros, a área de seção transversal é 0,05 nanômetro ao quadrado e a resistividade Rho é 17 ohms vezes nanômetro. Olha só, de novo, veja que todas as unidades estão certinhas, ó, nanômetro, 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 tá certo? Por quê? Porque essas unidades de nanômetro elas vão sumir na nossa conta. Só vai sobrar quem? O ohm, tá certo? Se tivesse alguma diferente aqui, nós iríamos ter que transformar, tá certo? E o mais seguro seria transformar tudo para metro, ok? Mas nesse caso não vai ser preciso, já já eu mostro para você por que não. Olha só, nós vamos aplicar a lei de Ohm para a resistividade. Lembrando, a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal, não é? Então vamos substituir os valores. Olha, resistência é quem eu quero encontrar, então não substituo nenhum valor. A resistividade é 17, o comprimento do fio é 0,5 e a área é 0,05. 0,5, 0,05. Vamos primeiro dividir aqui, olha. Vamos repetir o 17, 0,5 dividido por 0,05, vai dar 10. 17 vezes 10 vai dar 170 ohms, tá certo? Que é a nossa alternativa correta. Veja só o seguinte, olha, só um detalhe, só para você perceber, olha. As unidades que nós utilizamos, ohms vezes nanômetro, não é? E aqui nós usamos nanômetro, nanômetro, e embaixo nós usamos nanômetro ao quadrado. Veja, nanômetro vezes nanômetro vai dar nanômetro ao quadrado. Então eu corto aqui, olha, só iria sobrar quem? O ohms. Por isso que a nossa resposta está em ohms, tá certo? Veja que nas alternativas tem até uma certa pegadinha, não é? Tem uma pegadinha no sentido de que, o seguinte, olha, lá eles colocam o resultado como nano-ohms, não é? Para confundir você, está tudo em nano, de repente você faz a conta e acha que está em nano-ohms. Não, preste atenção também nessa análise dimensional que nós fizemos. Substituímos ohms vezes nanômetro, tá certo? Os nanômetros sumiram todos, só sobrou como unidade ohms, tá certo? Então essa questão poderia lhe confundir aí na hora de marcar a alternativa correta. Espero que você tenha entendido, pessoal, porque agora nós vamos para as nossas considerações finais. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das questões que nós trouxemos, questões todas atuais do Enem para você responder. Bom, mas agora, antes de me despedir de vocês, vamos fazer uma selfie, não é? Vamos lá! Olha só, fez a selfie com o professor, posta lá nas redes sociais e marca a gente, olha só, @centrodemídias_am. Postou a foto, coloca também a nossa hashtag, hashtag Projeto Conquistar Seducam. Bom, pessoal, aqui eu me despeço de vocês e nós nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!